Irmãos, queria que você abrisse aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9. Lucas, capítulo 9. Eu queria ler com você do versículo 18 ao 22. Lucas 9, 18 ao 22. Olha como é que eu estou diferente, né? 18 ao 22. Olha como eu estou perdendo a minha característica do Rio de Janeiro, né? Eu devia falar 18 ao 22. Né? O que Mococa está fazendo comigo aqui, né? Muito bem. Verso 18, diz assim, ó: estando ele orando à parte, Jesus, achava-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressuscitou um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Até o versículo de número 22, que Deus nos abençoe com esse texto lido da sua palavra. Vamos. Muito bem. Antes desse texto que lemos, esse texto ele vem precedido, não é, pela primeira multiplicação de pães e peixes, não é? Quando Jesus, com poucos pães e poucos peixes, vai alimentar uma multidão, não é? Uma multidão. Podemos dizer que foi uma alimentação milagrosa de uma multidão que só tinha o almoço de um jovem que oferece o seu almoço para que Jesus então multiplique aquela quantidade de poucos pães e poucos peixes para saciar aquela multidão. E aí, é nesse contexto, a partir do verso 18, que a gente vai encontrar aqui a grande confissão de Pedro sobre quem era Jesus, não é? E alguns teólogos entendem que esse momento aqui da multiplicação de pães, tamanho milagre que acontece aqui, ele vai mexer com os discípulos, ele vai abrir os olhos dos discípulos para ver que aquele seu mestre, não é, era o ungido de Deus, era o enviado de Deus. Possivelmente, segundo alguns estudiosos, exatamente nesse momento, embora eles já tivessem visto algumas coisas, mas ali, se havia alguma dúvida, eles entendem que eles estavam diante do ungido de Deus, né? Alguns até chegam a dizer que esse episódio é como que uma linha divisória, não é? Na vida dos 12 discípulos.
Até aquele momento, Jesus está guiando os seus discípulos pacientemente, né? Discipulando a cada um deles, né? Para mostrar-lhes, ou mostrar a eles quem ele era, o que poderia fazer neles, na vida deles e também através deles, o que eles poderiam realizar. Agora, entendemos que ele alcança essa meta e agora ele vai tratar de coisas mais profundas com os seus discípulos. O texto começa dizendo aí, logo no início do 22, eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta para você acompanhar, não é? Nós vamos ver os textos de 18 a 22. Aí no verso 18, você vai ver que Jesus estava orando à parte, ou seja, Jesus orou sozinho. Não é registrado nesse caso específico que ele tenha orado junto com os seus discípulos. Com certeza Jesus orou a favor deles, orou na presença deles. E o mais importante, Jesus ensina os seus discípulos a orar, através do seu próprio testemunho de vida, de oração, que ele praticava diante dos seus discípulos. Né? E é nessa ocasião, né, depois da multiplicação dos pães, da primeira, depois que ele estava orando, é que ele então vai dirigir-se aos seus discípulos e vai fazer a eles uma pergunta. E a pergunta o que dizem as multidões a respeito de mim? O que eles dizem que eu sou, quem eu sou para as multidões? E aí, se você continuar aí no verso 19 e 20, né? Só você acompanhar aí a leitura, nos versos 19 e 20, os discípulos vão relatar aqui diferentes opiniões do povo. O povo tinha algumas opiniões diferentes. Por exemplo, alguns diziam que Jesus era João Batista, que havia ressuscitado. Alguém achava que era o próprio João Batista. Outros, já discordando, achava que era Elias, que era o profeta Elias, que tinha voltado. E ainda outros, havia um outro grupo de pessoas que achavam que ele, Jesus, seria um dos profetas do Antigo Testamento, poderia ser Elias ou um outro que havia ressuscitado. Então, essa é a resposta que os discípulos dizem para Jesus. Mas aí, Jesus diz, sei. Mas agora, ele, Jesus, vai perguntar aos discípulos, e vocês? Vocês que têm andado comigo, que têm caminhado comigo, né? O que vocês acham que eu sou? E aí nós vamos encontrar essa declaração de Pedro, que é ousado, que toma a frente dos outros e confiantemente Pedro confessa que ele era o Cristo, o Messias de Deus. Pedro não tem dúvida de que ele era o Cristo, que ele não era João Batista ressuscitado, que ele não era o profeta Elias que havia voltado, que ele não era um outro profeta qualquer que havia ressuscitado. Não! Ele era o Cristo, o Filho de Deus. E é interessante a gente parar aqui um pouco para pensar. Há muitas pessoas que falam muitas coisas em relação a Jesus. E talvez você conheça alguém, ou talvez você seja esse alguém que ainda não declarou realmente quem é Jesus para você.
Porque quando a gente define quem é Jesus, isso vai fazer toda a diferença. Dependendo de quem seja Jesus para você, vai alterar a sua vida. Se, como disse Pedro aqui, se Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, Ele é especial. Eu não posso tratá-lo de qualquer jeito. Ele não é o João Batista, ele não é o Elias, ele não é um homem como eu. Aliás, Elias, a Bíblia diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas que nós. Mas não, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí é um comentário de um teólogo, James Stewart, que ele faz um comentário muito interessante. Quem as multidões dizem que eu sou? Essa foi a pergunta de Jesus. Isso de fato não foi difícil responder, porque por todo lado os homens diziam coisas acerca de Jesus. Vários vereditos estavam ao redor. Todos os tipos de rumores e opiniões estavam no ar. Como há um ditado que diz, hoje, que usa-se muito, Jesus estava na boca do povo, na boca de todo mundo, não é? E os homens não somente diziam algo acerca de Jesus, mas eles falavam sobre grandes coisas que Jesus andava fazendo. Mas aqueles homens, aquela multidão, que tinham diferentes opiniões sobre Jesus, as opiniões que eles tinham sobre Jesus não mudava a vida deles. Não transformava a vida deles, porque eles achavam que ele poderia ser um profeta, o João Batista, o Elias. Ora, e se a Bíblia diz que Elias era semelhante a nós, era homem semelhante a nós, embora fazendo grandes sinais, como Elias fez, mas ele era semelhante a nós. Mas quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, ele não é semelhante a nós, ele é superior a nós, ele é o próprio Deus encarnado entre nós. Em outras palavras, queridos, enquanto opiniões populares não eram unânimes, porque cada um dizia alguma coisa acerca da identidade de Jesus, mas havia uma unanimidade. Qual era a unanimidade? É que ele era, na boca do povo, uma grande pessoa. Ele era considerado alguém que tinha o seu lugar entre os heróis do seu povo. Era assim que Jesus era visto. Ainda hoje, quando nós perguntamos a algumas pessoas quem é Jesus, nós podemos receber várias respostas dessas pessoas. Algumas até podem dizer, olha, eu ouvi dizer que ele é o Filho de Deus. Mas o mais interessante é que se Jesus é o Filho de Deus, se Ele é quem Ele diz que é, eu não posso mais continuar vivendo a vida que eu vivia. Se o que Jesus diz é verdade, se Ele é o Filho de Deus, eu preciso tomar uma decisão que vai mudar a minha vida. E é isso que Jesus vai falar daqui a pouco, quando ele vai falar sobre a cruz. A gente percebe, queridos, que Jesus, embora os discípulos dessem várias opiniões sobre quem era Jesus, Jesus não estava contente com aquele simples reconhecimento. Um bom homem, um profeta,
não é? O povo dizia que ele era João, que ele era Elias, que ele era Jeremias. Mas isso queria dizer apenas que Jesus era mais um. Era apenas mais um. Ele não era mas ele era um. Mais um entre aqueles homens, santos homens de Deus. Cristo, ele vai alegar ser alguém sem precedente, sem paralelo, sem rival, único. Ele diz que ele era o Filho de Deus. Ele diz que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém iria ao Pai a não ser por ele. Que não existe outro caminho que ligue o homem a Deus a não ser ele. Esse é Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Será que ele é apenas um profeta? Um daqueles santos homens que viveram no Velho Testamento ou no Novo Testamento? Quem é Jesus? Se Jesus, ele é o Filho de Deus, a necessidade de nós olharmos para Jesus de maneira, obrigado, querido, de maneira diferente. Se Jesus é quem ele diz que é, eu não posso viver de qualquer maneira. A ponto de, se eu viver de qualquer maneira, eu estarei desobedecendo aos seus ensinamentos. E ele não é apenas mais um profeta, ele é o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus, ele estava no princípio da criação e participou dela, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora eu queria que você olhasse aí para os versos 21 e 22 de Lucas 9. Depois da confissão histórica de Pedro, é interessante que Jesus vai dizer para ele, para que ele não contasse aos outros aquilo que ele havia dito, porque nada poderia interromper o seu caminho à cruz. Lembra quando Pedro tentou interromper esse caminho à cruz? Não, Senhor, de maneira nenhuma, o Senhor não vai para a cruz, o Senhor não vai morrer. Jesus olha para ele, é claro que aquela palavra não foi dirigida a ele, mas a quem naquele momento usava a boca de Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Que para isso ele veio. A missão dele era a cruz, ele não poderia fugir da cruz. E nesse momento, então, Jesus começa a desvendar o seu futuro imediato para eles. A gente não pode perder de vista que o Messias que os judeus esperavam era um Messias libertador, um Messias com poder bélico, um Messias para, assim como Moisés fez com o povo de Israel no Egito, que o Messias viesse e libertasse da escravidão, do domínio romano sobre Israel. Mas na sua primeira vinda não era esse o seu objetivo. Jesus começa então a dizer para ele que ele deveria sofrer, que ele seria rejeitado pelos próprios líderes religiosos de Israel. A Bíblia diz: veio para os seus. Quem? Os judeus. Mas os judeus não receberam. E os seus líderes religiosos, sacerdotes, se levantaram contra ele, porque não reconhecia que ele era o Cristo,
o Filho de Deus. Jesus então diz para eles que ele deveria ser morto, que ele iria morrer, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus prevê a sua ressurreição. E eu fico imaginando então, para aqueles discípulos que caminharam com Jesus, o espanto que esse anúncio trouxe ao coração daqueles homens. Mas como aquele Jesus ia ser morto se aquele homem, não é, era o único homem sem pecado e justo que viveu na face da terra? A Bíblia fala que ele não tinha pecado. O texto nos conta que a vida de realização de Jesus, sua vida perfeita, vida de obediência à vontade de Deus, agora envolveria sofrimento, rejeição, morte de uma forma ou de outra, e uma ressurreição para uma vida que é eterna. E aqui eu queria parar um pouco para a gente pensar nisso aqui. A vida de Jesus era uma vida de obediência. Há certo momento que Jesus soa sangue, por causa da aflição, do momento que ele estava próximo a experimentar, que era morte de cruz, onde ele levaria sobre si os nossos pecados, as iniquidades de toda a humanidade. E é interessante que o texto frisa a obediência de Jesus à vontade de Deus. Mesmo sabendo que ia sofrer, Jesus diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Ele foi rejeitado de uma forma ou de outra. E isso traz um ensinamento muito grande para mim e para você. A Bíblia diz: se fizeram isso com o Mestre, com Jesus, com o próprio Deus, fazer conosco não é para que eu e você venhamos a estranhar. Quando somos perseguidos, quando ficamos embaixo de sofrimento, quando somos rejeitados, muitas vezes, Jesus também o foi. Foi rejeitado pelos líderes religiosos. E aqui a gente aprende, queridos, que nesse mundo, é por isso que Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições. E ele deu o exemplo dele mesmo, porque ele sofreu, ele foi perseguido, ele foi rejeitado. Eu conheço pessoas que conversam comigo, falando de como elas são rejeitadas no ambiente de trabalho. E eu digo, ela se consola comigo, porque lá atrás, quando eu era militar, nos anos de 72 a 77, foi o período que eu fui militar, os meus colegas não gostavam de mim. Meus colegas me tratavam com distância. E qual era o problema? Porque eu não participava daquilo que eles gostavam de participar. A minha presença os incomodava. E eu não era santo, nem hoje eu sou santo.
Mas quando você procura viver em obediência à palavra de Deus, a sua obediência incomoda os desobedientes. Anote isso. A sua obediência ao Senhor incomoda aos desobedientes. Incomoda. Eles não gostam que você seja obediente, porque isso mostra claramente que eles não são obedientes. Naquela época, os homens, principalmente os homens de Israel, a liderança de Israel, esperavam um líder com poder militar que destruísse os inimigos, que no caso eram os romanos. Deve ter sido um choque para os discípulos. Mas como confessaram que Jesus era mesmo Cristo de Deus, então os discípulos não poderiam ter desilusão ou desânimo. Afinal de contas, se ele era o próprio Deus, se ele era o Cristo de Deus, ele sabia e sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Se ele é ungido de Deus, então a sua causa nunca pode falhar. Não importava o que acontecesse a eles ou com eles, eles estavam do lado vitorioso. Quando você anda e caminha com Cristo, você sempre está do lado vitorioso. Agora que vem algo interessante que eu queria destacar também nessa noite. Refiro-me agora aos versos 23 a 27. Acompanhe aí. Tendo descrito o próprio futuro, ou seja, Jesus disse o que aconteceria com ele. E não eram coisas boas. Ia culminar com a morte. E aí Jesus convidou os discípulos a segui-lo. Olha, gente, eu vou ser perseguido, eu vou ser morto, mas eu quero que vocês me sigam. Se você estivesse lá naquele meio, você diria, sim, Senhor, estamos juntos, como diz hoje, né? Estamos juntos. Ou será que a gente diria, opa, não, eu pensei que o Senhor vinha para ser o nosso rei, para nos libertar o povo, mas isso aí não me agrada muito. Porque o convite de Jesus tinha um significado. Que significado era esse? Eles deveriam negar-se a si mesmo, como diz o texto, e tomar a sua cruz. O cerne do Evangelho está aqui. Negar-se a si mesmo, negar-se ao seu desejo, à sua carne, aquilo que muitas vezes você quer fazer, e que o próprio Paulo chegou a dizer, o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer, eu faço. O crente e aqueles discípulos precisavam negar-se a si mesmo. Precisavam renunciar voluntariamente qualquer direito de planejar ou escolher para a sua vida. E reconhecer o senhorio de Jesus na vida deles. Tomar a cruz queria dizer deliberadamente escolher o tipo de vida que ele, Jesus, vivia, e que ele estava disposto a ser rejeitado, a ser perseguido e a ser morto, literalmente. E a pergunta é, será que eu e você estamos dispostos a tomar a cruz
e seguir a Jesus? Sabe o que espera a mim e a você nesse mundo? Sermos rejeitados, perseguidos, desprezados, sermos trollados, sermos zoados, como há uma expressão bem moderna que diz. E você é crente? Hoje nem tanto, mas na minha época falava assim, e você é Bíblia? Porque os crentes naquela época andavam com a Bíblia debaixo do braço. Hoje a gente anda com o celular no bolso, né, que tem a Bíblia também. Mas o crente andava com aquela Bíblia, e aí por esse motivo, você é Bíblia. Qual o significado de tomar a cruz e seguir a Jesus? Eu queria que você pensasse nisso nessa noite. Jesus disse assim, você quer ir? Tome a sua cruz e siga-me. O que isso significa? Algumas coisas eu queria compartilhar com você. Primeiro, oposição a pessoas queridas. Você vai ter oposição. Às vezes dentro da sua família. Quando você resolve a seguir Jesus, vai ter gente da sua família que vai fazer cara feia para você, que vai torcer a boca para você, vai torcer o nariz para você. Você agora é Bíblia, você agora é crente. É o preço. É o preço. Opróbrio por parte do mundo. O mundo sempre vai colocar você de lado, se você verdadeiramente segue a Jesus. Querido, se o mundo não está te oprimindo, se o mundo não está colocando você no opróbrio, se o mundo não está zoando você, cuidado com a vida que você está levando. Porque talvez você não esteja sendo um verdadeiro discípulo, mostrando as marcas de Jesus na sua vida. Alguém diz que é aquele crente Raimundo, metade da vida dele na igreja e outra metade no mundo. A Bíblia diz que nós não podemos agradar a dois senhores. Ou agradamos a Cristo, ou agradamos o mundo. Uma outra coisa, renúncia da família, casa, terras e confortos desta vida. Em alguns países, quando alguém se converte, o pai abre a porta e diz assim, você não é mais bem-vindo aqui. Pode procurar sua turma. Você não é mais meu filho. Você escolheu esse Jesus, então agora viva para ele. Aqui você não tem mais parte. Isso acontece em muitas partes do mundo, por causa de Jesus. Uma outra coisa que precisamos aprender é que ser discípulo de Jesus, carregar a sua cruz, é dependência completa de Deus. Precisamos aprender a depender de Deus. E Deus vai nos surpreender com o seu cuidado. É necessário aquele que quer levar a cruz à obediência, à direção do Espírito Santo. Precisamos estar atentos a ouvir qual a direção que o Espírito Santo quer nos conduzir e não caminhar por aquilo que a minha carne quer caminhar, que a minha carne quer seguir. Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo me conduzindo. Seremos portadores de uma mensagem malquista. A mensagem do Evangelho tem sido malquista por muita gente. Porque as pessoas não querem abrir mão do pecado, não querem abrir mão dos prazeres que esse mundo oferece. Elas não querem. E quando você chega com a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de carregar a cruz, que é uma mensagem de abrir mão das coisas desse mundo, as pessoas dizem, não quero isso não. Vê lá. Não, eu quero continuar com essa vidinha aqui. Caminho de solidão. Uma das coisas do crente, em muitos lugares onde ele vai, é a solidão. Porque as pessoas não querem andar com alguém
que seja discípulo de Jesus. As pessoas vão te chamar de chato, de chata. Você só fala em Jesus? Só fala nas coisas de Jesus? Ataques organizados pelos líderes religiosos. Os líderes religiosos atacaram a Jesus. Foram eles, de uma maneira geral, que levaram Jesus à crucificação. Vamos sofrer por causa da retidão. Se eu tenho um compromisso de carregar a cruz, eu tenho um compromisso de dizer a verdade, de andar em verdade. E aí o patrão diz assim, ó, diz aí que eu não estou, mas o telefone está chamando, o senhor diz que eu não estou. Aí eu penso, mas o meu emprego, eu vou perder meu emprego. Poxa, está ruim de arrumar emprego, tá bom, então vou dizer, olha, ele não está não. São pequenas coisas que falam da nossa fidelidade a Ele. Difamação e vergonha. Jesus foi difamado, envergonhado. Carregar a sua cruz é morte para si mesmo e para o mundo. Agora eu queria que você olhasse um pouco para Jesus. Preste atenção nisso. Jesus passou por tudo isso aqui. Jesus foi humilhado, foi rejeitado, foi traído pelos seus, pela sua raça. Ele foi morto por morte terrível, morte de cruz. A morte mais cruel que havia no Império Romano foi a morte de cruz, e Jesus a suportou. Foi rejeitado, cuspido, difamado. Mas sabe o que aconteceu, queridos? Aleluia. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. No terceiro dia, Ele venceu aquela cruz dolorosa, aquela cruz maldita. Ele venceu, e a Bíblia diz que Ele então desceu ao Hades e tomou das mãos do diabo a chave da morte e do inferno e triunfou sobre eles. Aleluia! O que aconteceu com Jesus? Por Ele ter suportado tudo aquilo, porque Ele era fiel a Deus, a Bíblia diz que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e depois de alguns tempos, a Bíblia diz que Ele foi subindo na frente dos galileus, que ficaram olhando. Apareceram os anjos e disseram: esse Jesus que vocês estão vendo aí subir, Ele vai voltar em glória. Valeu a pena a cruz, valeu a pena sofrer toda a humilhação, porque Ele agora está à direita do Pai. Ele está novamente coberto de glória. Quando João olha para Jesus, o seu rosto era como o sol ao meio-dia. Ele não podia olhar aquele rosto. Ele que havia visto aquele rosto ensanguentado na cruz. Agora o rosto de Jesus é um rosto de glória. Aleluia. Sabe, querido, é isso que espera para aqueles que carregam a cruz de Jesus. É aquilo que espera para aqueles que estão dispostos a pagar o preço, a serem humilhados, a serem rejeitados pela família, a serem rejeitados pelos colegas do trabalho. Há um preço a pagar, mas há uma vitória tremenda que nos espera na glória, de estarmos eternamente com o Senhor. Lá não vai haver perseguição, não vai haver dor, não vai haver morte, não vai haver depressão, câncer, nada disso. Estaremos eternamente com o Senhor. Vale a pena pagar o preço. A nossa mente reluta em querer que isso possa ser
a vontade de Deus para nós. Mas a palavra de Deus, a palavra de Cristo, melhor dizendo, diz assim: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Aqui, queridos, Jesus não enganou ninguém. Ele disse: no mundo tereis aflições. No mundo vocês vão sofrer, vocês vão ser rejeitados, vocês vão ser humilhados. Mas não é aqui, não é para esse mundo que eu separei algo tremendo para a vida de vocês. Ele diz que as grandes promessas não são para esse mundo, mas sim para o lugar aonde Ele foi preparar-nos lugar. Preparar-nos lugar. E um dia estaremos para sempre com o Senhor. Já estamos terminando. Verso 24. A nossa tendência é nos salvar. É nos salvar. Diz aqui o verso 24: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. A nossa tendência natural é salvar a nossa vida em razão do egoísmo, da complacência, do hábito, da mesquinhez. Muitas vezes nos permitimos prazeres, desejos que queremos desfrutar, conforto, luxo, comodidade, de viver para o presente, de negociar nossos melhores talentos no mundo em troca de uns anos poucos de falsa segurança. Mas no mero ato de perdermos nossa vida, isso é, de não alcançarmos o seu verdadeiro propósito ou profundo prazer espiritual que deveria acompanhá-los. A Bíblia diz que os homens nos consideram loucos se nós deixamos de lado as nossas ambições egoístas, quando procuramos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e verdadeiramente nos entregamos a Ele. Mas, queridos, essa vida de abandono é vida genuína. É vida genuína. Eu fico olhando para João Batista, primo de Jesus. Precursor de Jesus. Que morte terrível. E se nós olhássemos apenas para esse mundo, qual que nós chegaríamos? Para que João fez tudo aquilo? Olha como é que ele morreu. Olha como é que ele morreu. Olha como é que Estevão morreu. Mas Estevão, a gente tem algo que nos mostra o que ele viu. Estevão estava sendo apedrejado, e eu creio que a morte, nunca morri disso, e nem quero, mas eu creio que, é verdade, mas eu creio que a morte de apedrejamento é uma morte muito dolorosa. E quando Estevão está ali, morrendo, apedrejado, a Bíblia diz que ele olha, ele vê os céus abertos, aleluia, e Jesus à direita do Pai, e ele chega a dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Quando nós temos convicção de quem é Jesus, quando temos convicção de quem é Jesus, vale a pena pagar todo o preço, todo o esforço, porque a promessa dele para nós é tremenda. Eu queria só
avançado da hora, eu vou pular aqui alguma coisa, mas eu queria destacar isso aqui no verso 25. Aí no verso 25, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou casar dano a si mesmo. É interessante, né? Suponha que você pudesse amontoar o ouro e a prata do mundo inteiro. Vamos supor aí que você fosse igual a esse Musk, né? O cara que comprou aí o Twitter. Acho que é o homem mais rico do mundo. Hã? Se você pudesse possuir patrimônios, propriedade, títulos e ações, tudo de valor material. E a gente supõe que nesse esforço frenético de adquirir tudo isso, você tenha perdido o verdadeiro propósito da vida. Que bem isso faria a você. Imagine o homem mais rico do mundo. Se esse homem não conhece a Jesus, se ele não vive em submissão a Jesus, se ele não é um discípulo de Jesus, imagina na hora da morte, toda aquela riqueza, de que adianta tudo aquilo? De que adianta? O que ele vai fazer com toda essa riqueza? Vai ficar aqui, vai ficar. Por isso é que quando nós vivemos para o Senhor Jesus, nós sabemos que Ele prometeu, Ele vai voltar, e Ele vai me buscar, Ele vai buscar aqueles que são seus, aqueles que resolveram dizer não ao mundo. E eu sempre gosto de dar uma explicação, que eu não estou dizendo aqui que você ter muito dinheiro, que você talvez, se até rico, né? Não como o Musk lá, mas você tenha um bom dinheiro. Isso é pecado? Não. Desde que o dinheiro não tome conta do seu coração. Desde que ele não vire um ídolo e que ele seja o mais importante na sua vida. A Bíblia fala de homens ricos que fizeram da sua riqueza um instrumento de bênção na vida dos outros. O grande problema não é o dinheiro. A Bíblia diz que o problema não é o dinheiro. A Bíblia diz que o problema é o amor ao dinheiro. Quando ele escraviza você. Quando você não é mais dono do dinheiro, mas quando o dinheiro é dono do seu coração e da sua vida. Eu queria agora terminar citando um texto de 2 Pedro 1, 16 e 18. E eu vou terminar com esse versículo, que nós temos a ceia ainda. Diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe que foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. E eu queria destacar essa frase que diz o seguinte: lembre-se, se sofrerem comigo, reinarão comigo. Depois da cruz é a glória. A recompensa está totalmente fora da proporção do custo dessa vida.
Que Deus nos abençoe.